Bom dia, irmãos e irmãs, estamos juntos mais uma vez para a escola dominical e nós estamos em uma sequência que estudou as 7 igrejas do Apocalipse. E nós vimos inicialmente algo sobre o cristianismo, a revelação de Jesus, depois estudamos cada uma das 7 igrejas da Ásia. Domingo próximo passado, com o reverendo Daniel Oliveira, nós vimos sobre Cristo inspecionando a igreja, e hoje nós veremos uma confissão alicerce, a base para a edificação da igreja. Inclusive esse texto foi usado por pelo menos um dos reverendos convidados, reverendo Augusto foi pelo menos um deles, e que falou à nossa igreja a partir desse texto, mas ele já estava em nossa matriz curricular, reservado para a nossa aula, nossa lição de hoje. Vamos orar. Inicialmente, eu o convido a se acomodar, juntamente com outros familiares, jovens, adultos, solteiros, adultos, casais, para estudarmos a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus 16, 13 a 20. Não esqueci de orar não, a gente vai orar antes de ler o texto. Então, Mateus 16, 13 a 20. E ao longo da nossa preleção, a preleção é um dos métodos que se usa para ministrar aula. Antes da nossa preleção, durante a preleção, você pode interagir pelo chat. Se você estiver em um computador, a minha, deixa eu lembrar direito, acho que a minha esquerda, que no caso é a sua direita, tem o chat. Se você estiver através do smartphone, o chat aparece embaixo, onde você pode fazer perguntas e tal. E o bom é o seguinte, se eu não souber responder, os outros pastores da igreja respondem. Vai ter pastor, presbítero, diácono, então está todo mundo aí e a gente pode participar junto. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai de bondade, misericórdia e graça, nós te louvamos por tua santa palavra, viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Que nesta hora o teu Espírito Santo ilumine o nosso espírito, para que, iluminados por ti, nós possamos entender e discernir as lições da tua palavra sagrada. Em nome de Cristo e para a glória dele nós oramos. Amém. Queridos, vamos ler o texto básico, e o texto é Mateus 16, de 13 a 20, e é um texto bem conhecido, que trata da confissão de Pedro. Já ouvimos algumas pregações em nossa igreja, reunidos presencialmente, meditações às 18 horas, e nós leremos o texto ao longo ou durante a preleção. A título de introdução, eu quero destacar alguns elementos que constam na lição que você tem, na revista que você tem, que a igreja investiu para que você tivesse acesso a esse material. Jesus e seus seguidores, estamos em Mateus 16, 13 a 20, eles estão caminhando ao longo do Rio Jordão, perto de Cesareia de Filipe. Nossa lição traz algumas informações geográficas, etc., e nós não vamos nos deter nestas informações. Queremos nos deter no fato de que o Senhor Jesus está com os seus discípulos e ele está em um ambiente privado. E é aí que chegamos e vamos ler inicialmente os versos 13 e 14. Mantenha sua Bíblia aberta. Marcos não, acho que a gente prega tanto Marcos no domingo à noite, que a gente vai fala em Marcos. Então é Mateus 16, versos 13 e 14. A Bíblia diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, você tem na sua lição aí alguns dados, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. E aqui nós vamos ao primeiro ponto de nossa lição, que é exatamente a pergunta que Jesus Cristo faz aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? No sermão de hoje à noite nós vamos tocar um pouquinho nessa expressão Filho do Homem. Essa pergunta feita por Jesus Cristo, ela carrega
um quê de identificação até com o Antigo Testamento, quando lá em Daniel, nas escrituras judaicas, nós temos alguma referência, e aí o conhecedor das escrituras e o povo daqueles dias conheciam as escrituras do Primeiro Testamento. O Filho do Homem é a identificação que Jesus atribui a si mesmo com maior frequência. Em sua lição você tem vários textos falando sobre isso. Mateus 12:40, várias outras referências, Marcos 9:31, Marcos 10:45, Lucas 5:24, 9:58, 17:24, João 8:28. Essa nomeação de Jesus, ela o identifica como o Filho de Deus. E aí Salmo 2, 7 e 12 também nos fala isso. Atos também fala isso. No sermão, logo mais à noite, nós também faremos alusão a isso. E é fantástico como Deus conecta todas as coisas e as peças vão se juntando e vão se encaixando. Jesus está levando os discípulos a refletirem sobre a sua identidade como Messias. E aí o que nós vemos é exatamente a resposta dos discípulos. Vejam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. E aqui eu quero abrir um parêntese para uma informação que não consta em sua lição, mas que a gente acumulou ao longo da caminhada, que é o seguinte: nestas identificações, nós temos algumas crenças do paganismo, algumas crenças de religiões orientais antigas, algumas crenças presentes ainda hoje em alguns círculos religiosos. Quando eles falam, uns dizem João Batista, ora, João Batista era primo de Jesus. João Batista foi contemporâneo de Jesus. E João Batista morreu, e morreu já adulto. Outros dizem Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Embutido nesta resposta, nestas possibilidades, está a crença na reencarnação. Está a crença em algum grau também na transmigração de almas. Mas o fato é que as opiniões acerca da identidade de Jesus, elas estavam divididas. Teria João ressuscitado e agora seria Cristo? Bem, eles eram primos e a idade não era nem tão distante assim. Essa era a percepção, diz-nos o texto, de Herodes Antipas. Achavam ainda outros que ele era Elias e seria o precursor do Messias que ainda viria. Quer dizer, na percepção de alguns, Jesus não era o Cristo, porque Cristo é o Messias, né? Jesus não era o Cristo, ele era um precursor. Na realidade, a Escritura revela que João fora o precursor e Jesus era efetivamente o Cristo. Mas os que achavam que ele era mais um precursor, eles estavam sintonizados com várias literaturas, vários escritos apocalípticos judaicos que anunciaram vários precursores para Jesus Cristo. Mateus menciona Jeremias quando trata desse assunto. O fato é que aquelas pessoas até reconheciam em Cristo um enviado de Deus. Mas o fato também é que a resposta à pergunta quem é Jesus, e essa é um dos propósitos, o foco do Evangelho segundo Marcos, que temos tratado à noite, a resposta à pergunta quem é Jesus, efetivamente, ela só é dada por alguém que recebe a revelação da parte de Deus. Lá em Colossenses 1:26, Paulo vai dizer o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. O fato, irmãos e irmãs, é que o homem não havia reconhecido que o Filho do Homem já estava entre eles há cerca de 30 anos, porque nós sabemos que o ministério público de Jesus começou aos 30 anos, durou algo em torno de 3 anos. O fato é que pouquíssimos o reconheceram como o Cristo, o Messias de Deus. E aí, esse entendimento vai ser o entendimento da igreja após a ressurreição, vai ser o entendimento da igreja apostólica e da igreja subapostólica.
E aí nos textos de Paulo nós vemos despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Colossenses 2,15. Perceba que eu estou acompanhando de forma bem direta o esboço que você tem aí em sua lição. O segundo movimento da nossa lição é exatamente depois de perguntar o que os outros dizem que é o Filho do Homem. Então Jesus pergunta: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí isso aí está nos versículos 15 e 16. Voltemos ao texto, olha o texto aí, Mateus 16, 15 e 16, a Bíblia diz: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois de inquirir sobre o que os outros achavam, Cristo então pergunta: e eles, quem eles achavam que Cristo era? Pedro então, e nós conhecemos Pedro por sua impetuosidade, esta é uma daquelas palavras que eu gosto de dizer, a gente usa aos domingos. Pedro, por sua impetuosidade, ele apresenta-se aí como porta-voz do grupo, que vai acontecer em outros textos, como nós vemos em nossa lição. A confissão de Pedro sobre Jesus é muito objetiva: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós temos a informação que Cristo é um título, é o Messias, é o ungido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um destaque aí é que naquele ambiente, digamos assim, amistoso, amigável, Pedro confessa a Cristo. Mais adiante, em um ambiente tenso, em um ambiente hostil, num ambiente em que Cristo estava sendo martirizado e culminaria com sua morte, Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas depois Pedro torna-se um discípulo extraordinário que vai afirmar e reafirmar sua fé, morrendo por sua fé em Cristo Jesus. O fato é que Simão Pedro declara que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A designação Filho de Deus, meus queridos, remete à aliança feita entre Deus e Davi, segundo Samuel 7. No versículo 14 está escrito: eu lhe serei por pai e ele lhe será por filho, indicando que o rei estava em uma relação especial com Deus, sendo um representante do povo. E Jesus, ele é filho de Davi, ele é da descendência de Davi. E, portanto, filho de Deus, enviado como rei para reinar sobre o povo e ser um instrumento de Deus entre o povo. Passamos então ao terceiro ponto da nossa lição, que é a afirmação de Jesus Cristo, que contempla os versículos de 17 até o 20. Aliás, vamos ler 17 e 19, que o 20 está mais concentrado no quarto tópico. A partir do verso 17 de Mateus 16. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaste, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui nós vamos então pensar na afirmação de Jesus Cristo. Primeiro, ele declara a bem-aventurança de Simão, porque ele não revelou carne e sangue, ele revelou o próprio Deus, e aí só se faz essa confissão se Deus mesmo revelar. Ninguém confessa que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Cristo, senão pelo próprio Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo. Dessa resposta nós fazemos alguns destaques. Primeiro, Pedro é bem-aventurado por reconhecer em Jesus o Filho do Deus vivo, verso 17. Segundo, ele fala sobre o fundamento: o povo do Messias será edificado, versículo 18. E terceiro, a autoridade dada a esse povo para fazer avançar o reino de Deus no mundo, verso 19, e aí vai falar sobre as chaves do reino. Voltando ao verso 17, o mestre afirma a bem-aventurança daquele que recebe a revelação do Pai
para confessar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Aqueles que são salvos, aqueles que são eleitos e alcançados pela graça de Deus, eles são convencidos pelo Espírito Santo e confessam que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. E aí nós temos textos como Mateus 11, de 20 a 24, quando lemos: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Mateus 11, 25 a 26. A revelação de que Jesus é o Rei e julgará o mundo, ela está presente nas Escrituras, em Salmo 8, em Atos 17, 31. E o conhecimento que Pedro revelara não era da carne e do sangue, isto é, não eram especulações humanas, não era tradição de homens, não era conhecimento de homens, mas era, antes de tudo, uma revelação do desígnio secreto de Deus. E aí em Romanos 9,16 nós temos: não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus que usa de misericórdia. No verso 18 nós temos a declaração: tu és Pedro. Essa declaração está em paralelo com a declaração de Pedro: tu és Cristo. Agora Pedro, pela revelação divina, identificou o Messias. Jesus diz agora quem Pedro é. Há um jogo de palavras aí entre pedra, rocha, pedrinha, e aí o que se diz de forma geral, e talvez todos já saibam, é aquele entendimento que Jesus é a petragem, Jesus é a pedra, Jesus é a rocha dos séculos onde está edificada a sua igreja. E Pedro é uma pedra, é uma das pedras, é um dos fundamentos da igreja. E é lá no Apocalipse a gente tem essa referência a fundamentos. Em uma epístola paulina, salvo engano, Efésios, fala em edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nova e antiga aliança, apóstolos e profetas. Pedro é uma destas pedras. Existem várias interpretações e Cristo é a rocha, Pedro é uma das pedras, mas o autor da nossa lição, ele defende, e eu não necessariamente o contradigo, ele afirma também que a pedra também é a confissão que Pedro faz, que Jesus é o Cristo de Deus. É uma profissão de fé que ele faz e que nós também fazemos. E aí a consequência desta confissão de fé da igreja, e é bom lembrar que este estudo vem na série que tratou das 7 igrejas do Apocalipse, igrejas que foram conhecidas do Senhor, igrejas que foram elogiadas pelo Senhor e censuradas no julgamento que o Senhor fez, igrejas às quais Cristo se apresentou, o Cristo que Pedro agora reconhecia: tu és o Cristo. Lá em Apocalipse 1 ele se apresenta à igreja, os capítulos 2 e 3, nas 7 cartas, ele recupera elementos da apresentação do primeiro capítulo e se apresenta a cada uma das igrejas. E hoje, olhando para esse texto, pensando nas igrejas que estudamos, pensando nas aplicações que fizemos para a nossa igreja, pensando que estamos comemorando 28 anos, devemos reafirmar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso deve se refletir em nossas ações, em nossos pensamentos. Nós olhamos então para o verso 18, e depois que Cristo diz: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, vem algo extraordinário: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto é, meus irmãos e irmãs, o sentido é que as portas do inferno não resistirão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não dominarão a igreja do Senhor. As portas do inferno não destruirão a igreja do Senhor. E aí talvez você diga, e eu já preguei sobre esse texto, e eu fiz a aplicação, e você diga assim: ah, pastor, mas há igrejas cristãs que fecharam. É sabido que para muitos a Europa vive o pós-cristianismo. E várias igrejas até foram transformadas em casas, em bares, em boates, em museus. Aliás, até uma reflexão que se faz,
que é aquela que foi a maior igreja do mundo, a igreja de Hagia Sofia, Santa Sabedoria, onde hoje é a Turquia, Istambul, e fora a Constantinopla no passado, Istambul, Constantinopla e Bizâncio, também na antiguidade, os 3 nomes daquela cidade, aquela que foi a maior igreja da cristandade em dado momento, depois tornou-se a maior mesquita. E hoje é um dos grandes museus. E aí é um ponto delicado, porque o patriarca de Constantinopla, ele deseja, como toda a cristandade oriental, que a igreja de Santa Sofia volte a ser igreja, deixe de ser museu. Mas aí o que eu estava dizendo é que há igrejas fechadas, há igrejas como a de Santa Sofia que viraram museu. E aí, pastor? Há igrejas que começam a morrer, se esvaziam. É falha a palavra? Não. A igreja do Senhor permanece. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Cristo. Sempre, assim como fora no Antigo Testamento, há um resto que voltará. Há um resto do resto que permanece fiel. Uma aplicação possível é: a igreja fecha quando ela deixa de ser do Senhor, quando ela passa a ser a igreja do pastor fulano, do líder ciclano, disso ou daquilo outro. O que deve identificar a igreja é ser povo de Deus, povo da aliança. E o que o texto diz é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mesmo diante das adversidades, problemas, pandemia, isolamento, crises, medo, a igreja não deve ficar na defensiva. A igreja deve ostensivamente e ousadamente oferecer ao mundo o seu testemunho. Quando alguns pensaram que a igreja seria silenciada pelo isolamento social, a Igreja Presbiteriana Memorial deixou até de se reunir. Neste ambiente onde eu estou fazendo esta gravação, eu estou sozinho, até a minha equipe, todos me abandonaram, eles estão lá fora. Mas a igreja não ficou isolada. A igreja se espalhou. E a Igreja Presbiteriana Memorial hoje está todos os dias na sua casa. Basta você abrir a porta do seu computador, do seu celular, da sua TV Smart, e a igreja está na sua casa. E o testemunho do Evangelho está sendo propagado. Outro dia a equipe de mídia estava fazendo uma avaliação, e nós já fomos acessados por mais de 7.000 pessoas. Ou melhor, mais 7.000 pessoas não, correção. Nós já tivemos mais de 7.000 acessos. Lá em casa a gente faz um acesso e ficam 6 pessoas na sala. Necessariamente não tem 6 na sua casa, mas talvez, vamos dizer que tenham, na casa são 6 agora, porque somos nós 4, mais o meu sogro e minha sogra, que estão nos alegrando com a sua presença. Mas talvez na sua casa seja só você e sua mulher. Então, se for só assim, de 7.000 são 14.000. Você já pensou o que é isso? Quantas pessoas estão sendo alcançadas pela Igreja Presbiteriana Memorial neste tempo de tanta restrição? E Deus nos abriu as tecnologias, chamou uma equipe para trabalhar voluntariamente, até de madrugada, virando noite. O pastor Eduardo nem dorme mais agora, dá aula online, dá aula presencial, dá aula não sei o quê, prepara sermão, faz estudo, edita o texto, aí começa tudo de novo e não dorme. Hugo fica ali só no computador, gravando, desgravando, Noni fazendo, e todo mundo trabalhando. Os diáconos da igreja estão andando por aí, socorrendo pessoas, levando comida a quem tem fome. Os pastores estão fazendo aconselhamento pelos meios eletrônicos. Meus irmãos, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E ao celebrarmos 28 anos, mesmo sem estarmos presencialmente reunidos neste momento, eu estou gravando um pouco antes, mas essa aula vai ao ar no dia 21 de dezembro. Ó. Senhor, que essa palavra não tenha sido profética. Essa transmissão vai ao ar no dia 21 de junho. Provavelmente ainda estaremos em nossas casas. Se você estiver me assistindo, você provavelmente está em casa também. Mas a igreja, as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja, porque a igreja está mais presente que nunca. Nós estamos alcançando pessoas em todo o Brasil. Nós estamos alcançando pessoas nos Estados Unidos da América do Norte.
Nós estamos alcançando pessoas na Europa. Na Ásia, nós temos acessos na Ásia. E as pessoas às vezes nos mandam alguma mensagem. Isso é uma prova que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A pandemia não prevalece contra a igreja. O isolamento social não prevalece contra a igreja. Foi a promessa que o Senhor fez. A linguagem aqui é uma linguagem guerreira. A igreja deve avançar contra as muralhas e os portões do inferno. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vejam que aí não é uma atitude defensiva. Nem a gente ficar dentro da igreja esperando vir. Nem a gente estar trancado em casa, no isolamento social, no lockdown, que já passou e se Deus quiser não terá voltado. Mas é a igreja com os recursos que tem através das redes sociais. E quando for possível presencialmente, a igreja vai saquear as portas do inferno para a glória de Cristo. A igreja vai levar a mensagem, vai compartilhar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E se o Espírito Santo convencer aqueles que nos ouvem, eles se dobrarão diante de Cristo e servirão ao nosso Senhor também. Então a promessa de que as portas da igreja, ou melhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, como toda promessa da Escritura, ela está de pé. O verso 19 fala em chaves do reino dos céus. E aí, sendo Pedro, neste texto, porta-voz dos discípulos, o que nós vemos é que as chaves são a promessa, a proclamação do perdão de pecados, que faz com que a pessoa que confessa um embaixador e torna a igreja uma embaixada de Cristo em território inimigo. Quando se fala em ligar e desligar, lembramos que Jesus disse aos mestres da lei: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes, e impedistes os que estavam entrando. O poder das chaves consiste em declarar o que pertence ou não ao reino de Deus. Essa autoridade das chaves foi dada aos apóstolos, e à igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Atos 2:42, perseveravam na doutrina. Efésios 2:20 e 22, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Jesus Cristo é a principal pedra angular, a pedra da esquina. Ao contrário daquilo que os judeus esperavam, um reino messiânico, um reinado político, como até alguns desejam, ao contrário disso, a igreja do Senhor é um instrumento sustentado pelo próprio Cristo para o avanço do seu reino deste mundo através do testemunho. Com a vinda do Messias, o governo do céu irrompeu na terra. Mateus 12:28, Lucas 11:20. O que é feito pela igreja tem implicações eternas, tem implicações escatológicas, ou seja, o próprio Cristo usa a igreja para submeter os seus inimigos e continuar despojando os principados, as potestades, Satanás, ao reafirmarmos que Jesus Cristo é o Senhor. Este mundo jaz no maligno, mas todo o poder foi dado a Jesus Cristo nos céus e na terra. E é em nome dele que a igreja avança, mesmo em meio a esta pandemia. A ordem está no verso 20. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Aqui nós temos um quê de segredo messiânico que é mais presente em Marcos e não em Mateus. Jesus adverte que eles não deviam dizer nada. Este segredo, meus queridos, era quanto à sua identidade em muitos momentos no Evangelho. E aí o próprio autor da lição vai dizer Evangelho de Marcos, como nós temos dito nos sermões à noite. O objetivo aí era que os sinais, as parábolas, as curas, os exorcismos, as ressurreições fossem evidenciando o reino dos céus, o reino de Deus. E o reino de Deus havia chegado, o reino de Deus havia se instalado, o reino de Deus está presente hoje através da igreja presbiteriana memorial, através da igreja do Senhor. Quem dizem vocês que eu sou? Os discípulos são instruídos aqui a permanecer em silêncio. Um link que quero fazer, o autor da lição não faz, mas eu quero. Eu, porém, vos digo, um link que quero fazer é que quando o Senhor Jesus foi morto,
quando ele ressuscitou e antes de ascender aos céus, ele disse, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Se em alguns momentos da história do evangelho, a ordem foi, não falem para ninguém. Depois da ressurreição de Cristo, a ordem é falar e falar a tempo e fora de tempo. É testemunharmos, é proclamarmos o evangelho, é evangelizarmos as boas novas aos perdidos. É proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia do nosso Deus. Esse texto eu vou citar logo mais no sermão à noite. Então, queridos, nós não estamos em tempo de permanecer em silêncio. A igreja está em tempo de proclamar. E aí, meus queridos, se o isolamento social nos impede a reunião presencial, quando a reunião presencial voltar, e nós estamos na iminência, talvez até neste domingo, quando essa transmissão for ao ar, já haja uma permissão para que reuniões aconteçam. O fato é que essas reuniões serão muito restritas. Exigir-se-á uma distância de 1,5 metro a 2 metros entre as pessoas. Limitar-se-á a frequência nos ambientes de culto. Um auditório que caberia 200 pessoas, talvez tenha que ficar com 50. E aí, outro dia eu escrevi um texto em meu blog, compartilhei, ninguém parece que nem viu direito. Eu compartilhei e disse assim, como vai ser o nosso sentimento, como vai ser o meu sentimento se eu tiver que sair de casa e as restrições disserem, você não pode chamar sua mãe, meu pai já morreu, a igreja sabe. Você não pode chamar seu sogro, você não pode chamar sua sogra, você não pode levar suas crianças para a igreja. Essa ideia, eu sei que ela será necessária até para preservar, mas essa ideia angustia o meu coração. Mas o que eu quero dizer aqui não é compartilhar e se angustiar, mas dizer que mesmo nestas restrições, nós temos portas abertas através das redes sociais. Nós temos possibilidades de, como igreja, alcançar o mundo. E aí em Atos o que se disse da igreja foi, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também até nós. Que se diga da igreja presbiteriana memorial, estes que têm alvoroçado, transtornado o mundo, chegaram também até nós usando os meios de comunicação. Nós precisamos usar os recursos que temos para anunciar o senhorio de Jesus Cristo. Ele é rei, veio para reinar e nós somos os seus embaixadores. Nós somos os seus proclamadores, os seus arautos, os seus discípulos. E devemos proclamar o evangelho de salvação. Viver o evangelho, ao sermos alcançados por ele, transformados por ele, e por ele transformados, sermos agentes de transformação no mundo, transformação na sociedade, como sal e como luz. A confissão de Pedro, tu és o Cristo, há de ser a confissão de toda a igreja de Cristo. Porque Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus, e a igreja precisa fazer essa confissão. Nós temos esse chamado, esse é o nosso privilégio. Não somente professar, eu creio em Cristo, mas proclamar que todos os povos da terra conheçam a Cristo como nós conhecemos. Como está a sua fé em Cristo? Como está a sua comunhão com Ele? Como está o seu testemunho em casa, no trabalho, na casa, na fazenda, numa casinha de sapê, como diz a música popular, nas redes sociais. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda a graça de sermos achados como igreja fiel. Algumas igrejas do Apocalipse não foram fiéis, mas que sejamos achados fiéis e que proclamemos o Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos por Tua palavra, nós te louvamos por Teu cuidado e pelos desafios que a Tua palavra nos apresenta. Recebe a nossa gratidão pelos 28 anos de nossa igreja. Ajuda-nos a aprender com aquelas 7 igrejas do Apocalipse. Ajuda-nos, ó Deus, a confessarmos a nossa fé alicerçada em Cristo Jesus e edificada sobre o fundamento sólido dos apóstolos e dos profetas e em nada mais. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Abençoa estes que acompanham e acessam a esta transmissão. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do Brasil. Glorifica Cristo em nós. Em nome dele nós oramos. Amém.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Logo mais às 18 horas, conto com você e sua família. Convide pessoas, compartilhe o link da nossa transmissão. Compartilhe nos seus grupos, mande para amigos, porque nesta hora as pessoas precisam ainda mais da mensagem do Evangelho, de que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Tenha um dia de paz, um dia de bênçãos, até logo mais às 18 horas.